Eu sou eu. Eu sou você. Eu sou ele. Eu sou a sua individualidade. Há apenas um. Aqui onde estou, Deus está. Neste momento, eu me realizo. Meu ser é o templo de Deus. E até mesmo meu corpo é o templo de Deus. Aqui onde eu estou é solo sagrado. Eu sou realização. Enquanto permaneço nisso, é isso que eu exteriorizo. Nesta consciência não há desejo. Se eu continuar desejando, continuarei externando desejos e eles nunca serão realizados. Eles apenas continuarão sendo desejos, porque o que eu mantenho na consciência, eu exteriorizo. Se eu nutro desejos, eu os exteriorizo. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais clara disso que o Joel Goldsmith está trazendo nesse texto, mais uma vez, o mestre Galberto está aqui conosco para trazer a sua visão de alguém que vive nesse estado de presença, nesse estado assim chamado de esperto. O mestre Galberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar espiritual ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão sobre esse assunto. Neste trecho, mestre, o Joel Goldsmith comenta sobre os desejos. E é bem comum dentro da espiritualidade, dentro dos estudos espirituais, o desejo pelo despertar espiritual, o desejo pela iluminação espiritual. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre essa questão? Ô Gilson, esse desejo por iluminação espiritual, observe bem isso, é apenas mais um desejo, entre outros desejos. Nós temos que investigar a natureza do desejo. Assim como a natureza de todos os problemas que aparecem, que surgem, que se mostram nesta consciência, que é a consciência da pessoa, que é a consciência do eu. Então, o desejo é algo que se mostra como um conflito, porque temos a presença da incompletude, da insatisfação, quando o desejo está presente. Então, a presença do desejo pressupõe conflito. Eu não tenho, mas preciso ter. Eu não consegui, mas preciso conseguir. Então, isso pressupõe o conflito entre o que é isso que está aqui presente, e aquilo que deveria estar aqui presente, ou que poderia estar aqui presente. Repare, isso é conflito. Esse é o desejo. Assim, o desejo é um problema. É uma forma de insatisfação, de incompletude e, portanto, de sofrimento. Então, investigar o desejo como investigar o medo é fundamental. Nós diferenciamos entre medo e desejo. Mas qual é a diferença entre o medo e o desejo? Se eu desejo alguma coisa, há por detrás desse desejo um medo oculto de não alcançar, de não obter, de não realizar. Então estamos lidando, Gilson, com problemas quando lidamos com o desejo.
Assim, esse desejo pela iluminação é, na verdade, mais um problema. Primeiro, antes de tudo, não sabemos o que é iluminação. Tudo que temos sobre iluminação, a nível de ideia, de conceito, de crença, é um pensamento. E um pensamento não é outra coisa a não ser uma representação de imagem que vem do passado, como uma imaginação. Qual será a verdade da iluminação? Nós precisamos investigar a natureza do desejo. Uma vez livres do conflito, que é esta insatisfação ou incompletude do desejo, e também do medo, naturalmente, temos sim uma aproximação real da iluminação. Mas não podemos partir de uma ideia, de um pensamento, porque uma ideia, um pensamento é só uma imagem. Uma imagem, uma ideia, um pensamento é uma projeção dentro daquilo que o pensamento conhece. E aquilo que o pensamento conhece não pode ser a verdade da iluminação. É por isso que estamos presos a esse modelo do desejo. Veja, esse desejo por iluminação é, na verdade, o desejo da satisfação em uma realização, que chamamos de iluminação. Mas isso não é real. A iluminação não é real. E essa projeção do pensamento para realizar esse desejo é algo que é impulsionado pela insatisfação. Então estamos dentro de uma complicação enorme aqui. Nossa ênfase, Gilson, consiste em investigarmos tudo isso, em tomarmos ciência disso, em se aproximar e olhar isso com clareza. A verdade do despertar, ou realização de Deus, ou iluminação, não requer a presença do desejo. A verdade sobre isso requer um trabalho em nós mesmos exatamente para o fim desta psicológica condição de problema, que é o desejo, o medo, a busca ou a ânsia por mais, problemas como ambição, como inveja, o controle, o apego. Tudo isso são questões não resolvidas para essa psicológica condição da ego-identidade. Se de fato estamos nos propondo a ter uma aproximação da verdade, não é pelo desejo. Não pode ser pelo desejo. Precisa ser pela honestidade da observação de suas reações. É necessário ter essa aproximação honesta dessas reações que surgem. Assim veremos claramente que há uma insatisfação, há uma incompletude, há um sofrimento presente. Essa é a forma real. E não com o ideal da iluminação, com o projeto da iluminação, com o desejo da iluminação. Nós precisamos, Gilson, descobrir o que é um novo pensar a respeito de tudo isso. Nós temos esse velho pensar. Esse velho pensar é o pensar que recebemos da cultura, da sociedade, do mundo. Inclusive desse assim chamado mundo da espiritualidade ou do espiritualismo.
E por isso carregamos essa proposta de busca ou de procura por meio da intenção, da volição, do desejo. Ter um olhar direto para aquilo que se passa conosco aqui e agora, é perceber. Aquilo que nos impede de tomar ciência da verdade divina, que é exatamente esta condição conflituosa de psicológico condicionamento em que nós nos encontramos. Então, é pelo autoconhecimento que nos aproximamos da realização da verdade, e não pelo desejo. É pela autoinquirição, pela autoinvestigação, que nos aproximamos dessa questão do despertar. Aqui você vê a foto de Ramana Maharaj. Esse sábio viveu no sul da Índia. Quem se aproximava dele, ele compartilhava a Atma Vichara, a investigação da natureza do eu. Então a pergunta, quem sou eu? É onde se assenta a visão da verdade sobre nós mesmos. Investigar a estrutura e a natureza dessa identidade que se vê separada do outro, separada da vida, pela Atma Vichara. Atma Vichara é uma outra expressão, é uma expressão em sânscrito para esta auto-observação, para essa direta observação do eu, de todo esse movimento de insatisfação, de incompletude, de ambição, inveja, medo, desejo. Essa é a forma real desta aproximação. Um olhar direto da verdade sobre quem nós somos é o fim para esta condição ilusória de ser alguém, para a ciência da realidade de puro ser, que é a ciência de Deus. Se eu nutro desejos, eu os exteriorizo. Se alimento a ideia da realização, então exteriorizo a realização, pois sou uma lei para mim mesmo. Não há nenhuma outra lei aqui agindo sobre mim. Posso reivindicar minha filiação divina e manifestá-la, ou posso reivindicar a mortalidade e manifestá-la. A escolha é dormir na mortalidade ou despertar para a cristandade. Jesus, por morrer na cruz, não vai libertar você. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse conhecerei a verdade e eu vos libertarei. Ele disse conhecereis a verdade. É necessário nascer novamente. Não eu, mas vocês devem nascer de novo. Eu morri, eu ressuscitei, eu ascendi. Agora é a sua vez. Tudo isso é feito como uma atividade da consciência. Você deve fazer a transição da consciência por si mesmo. Você deve reconhecer a cristandade de seu professor, depois voltar para si mesmo e dizer: se isso é verdade para ele, então é verdade para mim. Deus não faz acepção de pessoas. Ele meramente acordou para a sua cristandade um dia antes de mim. Uma pessoa não melhora, ela não se torna mais espiritual. Ela ou dorme na mortalidade ou desperta para a sua cristandade. Não há progresso, é estar dormindo ou acordado. Às vezes, uma pessoa está dormindo mais levemente do que as outras, e algumas estão mortas no sono, mas ainda é o sono até o momento do acordar. Então,
O sono acorda e o despertar chega. Não chame nenhum homem de seu pai na terra. Por 30 anos, esta foi uma das minhas grandes realizações no trabalho de cura. Eu estive preso e embaraçado em muitos casos, e geralmente a única coisa que me salvou foi perceber que a nenhum homem na terra chamarei de meu pai. Então, quem quer que esteja se voltando para mim em busca de ajuda, tem de ser imortal. Saber disso me libertou de meus medos e dúvidas. E então o paciente respondia: não chame nenhum homem de seu pai na terra. Deus é o seu pai. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o se libertar de medos e dúvidas. Bom, mestre, o senhor pode compartilhar a sua visão de como podemos superar o medo? Então, Gilson, é disso que estamos tratando aqui com você. É quando há esta libertação do sofrimento que requer a presença desse elemento que sofre, que é o eu, é que temos de verdade a ciência daquilo que realmente nós somos. A realidade daquilo que somos, quando isso que somos ou parecemos ser nesse modelo antigo e velho, desta condição de identidade egóica, quando isso desaparece, quando esse modelo de ser alguém, de se mostrar como alguém, de parecer ser alguém, quando isso é descartado pelo autoconhecimento, pela verdade da revelação desse olhar livre do pensador, do observador, então temos a verdade de Deus se revelando. Mas isso requer, antes de tudo, que estejamos livres das nossas dúvidas, dos nossos medos, mas também dos nossos desejos, anseios, receios, tudo aquilo que representa essa condição psicológica de ser alguém. Nesta desordem em que nós nos encontramos. Então temos o florescer de algo novo, de algo indescritível, que carrega uma grande beleza, que é a verdade divina. Aqui nesses encontros online que temos nos finais de semana, sábado e domingo, encontros presenciais, retiros, estamos aprofundando isso com você, lhe mostrando como isso se torna possível nesta vida. Uma vida livre da mente, desta mente egóica. Você, em seu natural estado de ser, livre de toda essa confusão que o pensamento tem estabelecido dentro de cada um de nós. Em razão desse fundo de condicionamento. Repare, isso é algo histórico? É algo cultural? É algo que está presente em razão da memória, de tudo aquilo que o pensamento tem guardado, acumulado. Com isso estamos nos confundindo e vivendo uma ilusória identidade, que é esse pensador. Tudo isso é um velho jogo do pensamento. É um modelo de padrão de cultura, de sociedade e de mundo, de história humana,
viver nessa ilusória identidade desse mim, desse pensador. O descarte disso é a realidade do seu ser se revelando. Então, superar o medo, as dúvidas, assim como os desejos e todos os conflitos, definitivamente você em seu ser verdadeiro, em seu ser real, nesta natureza de Deus, não há dúvida, medo, desejo, conflito, problema ou sofrimento. Portanto, a beleza desse encontro com a realidade, daquilo que está presente aqui, se realiza quando há o descarte disso que se mostra presente aqui, dentro desse padrão de separação e de dualidade. Mas não podemos nos aproximar disso de uma forma equivocada. Temos que nos aproximar disso de uma forma real. E a forma real é descobrindo como olhar, como tomar ciência daquilo que agora está presente aqui, nesse instante. Então é possível, sim, essa liberação na vida para esta ciência de Deus. Saber disso me libertou de meus medos e dúvidas. E então o paciente respondia: não chame nenhum homem de seu pai na terra. Deus é o seu pai. Portanto, você é o filho. E, felizmente, Deus teve todos os seus filhos antes que eles inventassem os ilegítimos. Então Deus não tem filhos ilegítimos. Não chame nenhum homem de seu pai na terra. Veja o milagre ao perceber a natureza espiritual do princípio criativo. Veja como você pode abandonar essas crenças absurdas de hereditariedade. A crença na hereditariedade vincula muitos, não porque tenha poder, mas porque o mundo aceita a crença universal sobre isso. E, para fazer isso, tem que aceitar a crença de que o homem é um criador. Se você reconhece: a ninguém chame seu pai sobre a terra, a única herança que você tem é a herança divina, uma herança espiritual perfeita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, você foi instruída nesta verdade. Ela foi transmitida a você. Você vai aceitá-la? Você vai vivê-la? Notas de gabinete. Este mês, a campanha para a eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos está em pleno andamento. É nosso dever ir às urnas para votarmos nos homens de nossa escolha para os cargos mais altos do país. Naturalmente, como qualquer outro bom cidadão, aceitamos a responsabilidade e a obrigação de sermos informados quanto às qualificações dos candidatos a cargos públicos. Mas, como alunos do caminho infinito, devemos ir além disso na decisão de como votar, solicitando orientação da mesma forma que fizeram os discípulos quando oraram. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos os homens, mostra qual destes dois escolheste. E não quem escolheremos. Nesta oração de entrega total, nenhuma opinião pessoal pode entrar. Esquecemos candidatos e plataformas
e realizamos o governo divino. Não há melhor guia para este trabalho do que pode ser encontrado no livro Nossos Recursos Espirituais, no capítulo 10, O governo está sobre seus ombros. Você está aceitando seu privilégio e dever como cidadão e como estudante do caminho infinito? Se for assim, você não precisa se preocupar com quem será eleito, mas pode ficar tranquilo, sabendo que o governo está sobre os ombros de Deus. E para você que está assistindo o vídeo até o final, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros chamados Satsang. São encontros de final de semana, no formato online, presencial e também retiros. Nesses encontros, além do mestre responder ao vivo, diretamente as nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E esse compartilhar dele é um compartilhar de silêncio, de graça, de poder. E nesse compartilhar, a gente acaba podendo pegar uma carona nessa presença do mestre, e isso é um facilitador incrível para a gente poder investigar a nós mesmos, para a gente poder compreender o que está além do entendimento. Então fica o convite no primeiro comentário fixado. Tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.